declaro aberta essa sessão do órgão especial. Esta é uma sessão histórica do órgão especial. Não é? É a primeira sessão do órgão especial feita por videoconferência. Para nós é uma novidade, provavelmente daqui a uns poucos meses será uma parte do nosso dia a dia, mas este é um momento importante do tribunal. E eu tributo este momento a muitas pessoas, especialmente aos secretários da SEMA, aos secretários da Judiciária e à secretária da Tecnologia da Informação, que permitiram que nós pudéssemos, neste momento e hoje especialmente, estarmos dando um passo tão importante aqui. Eu queria indagar dos senhores se dispenso a leitura da ata da sessão passada. Então, ela fica aprovada. Na parte social, eu quero propor votos de pesar pelo falecimento do doutor Paulo Roberto Ottoni Rossi, que é pai do desembargador Luiz Fernando Salles Rossi, ocorrido em 3 de abril. Falecimento do desembargador do doutor Mauro Ruiz Daró, juiz de direito da 3ª Vara Civil da comarca de Bauru. As aposentadorias, um voto de simpatia, de congratulações, aposentadoria da doutora Dora Aparecida Martins, do desembargador Nestor Duarte, da 14ª Câmara, da doutora Lisa Livingston, juíza da 4ª Vara do Júri, do desembargador Renato Salles Abreu Filho, da 2ª Câmara de Direito Privado, e ex-presidente da Seção de Direito Criminal, e a aposentadoria do desembargador Gilberto Gomes de Macedo Leme, da 14ª Câmara Criminal, de Direito Privado, desculpa. Eu dou início, então, à sessão administrativa. O primeiro processo é um pedido de prorrogação de prazo para a conclusão de PAD, o relator é o desembargador Xavier de Aquino, e eu deferi a prorrogação ad referendo do colendo órgão especial, e indago se todos estão de acordo. Então, referendaram a decisão do presidente. Número 2 da pauta, também prorrogação de prazo, relator desembargador Renato Sartorelli, eu também, ad referendo do colendo órgão especial, deferi a prorrogação, indago se todos estão de acordo. Fica, então, referendada a decisão. Número 3 da pauta, o recurso em expediente administrativo, relator desembargador Ricardo Anáfico, voto 31.249, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, trata-se de representação contra magistrado que foi arquivada por ato monocrático da Corregedoria Geral da Justiça. Recurso ao órgão especial, artigo 18 da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, alegações recursais incapazes de afastar a conclusão anteriormente obtida, representação contra exercício estrito de função jurisdicional, artigos 41 da Lei Orgânica Nacional e artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135/2011 do CNJ e 99 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Eu estou propondo que se negue provimento ao recurso, senhor presidente. O eminente relator nega provimento ao recurso, todos estão de acordo? Então, o resultado que se proclama negar um provimento ao recurso, votação unânime. O número 4 da pauta é um pleito de redução de distribuição requerido pelo desembargador Vanderlei Federic, pela metade, em razão de sua designação para assumir a coordenadoria da Diretoria de Precatórios do Estado, a DEPRE. Houve a manifestação favorável do presidente da Seção de Direito Público e um despacho da presidência deferindo ad referendo no colendo do órgão especial, indago se todos estão de acordo. Então, referendaram a decisão da presidência. Senhor presidente, Carlos Bueno, eu só queria saber se Vossa Excelência e os demais colegas estão me ouvindo. Estamos ouvindo e estamos vendo. Está ótimo, obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Queria confirmar só essa situação, muito obrigado. Eu que agradeço. O número 5 da pauta é uma convocação ao Supremo Tribunal Federal, ofício do presidente José Antônio Toffoli,
solicitando que permaneçam à disposição da Corte o Dr. Paulo César Batista dos Santos, para continuar atuando como juiz instrutor no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, e o Dr. Ayrton Vieira, juiz de direito substituto segundo grau, para continuar atuando como juiz instrutor no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, com prejuízo da Justiça Comum. Eu deferi ad referendo do Colégio do Órgão Especial e a matéria está em discussão. Então, referendaram por votação unânime. Número 6, a pauta, plantão judiciário, proposta do desembargador Guilherme Strenger, de mais um magistrado, e depois de mais 2 magistrados. Eu submeti ao órgão especial informalmente, no momento em que nós ainda não nos reuníamos, indago se todos referendam a deliberação pelo deferimento. Então, número 6, referendaram, votação unânime. Número 7 é uma escala de plantão judiciário, indago se todos estão de acordo. Então fica deferida. A segunda parte são os afastamentos dos magistrados, estão todos de acordo. Então, ficam decididos nos termos das propostas. E eu queria só colocar uma última questão, que não está na pauta, mas rapidamente. Nós teremos brevemente eleição para o TRE, para titular e para suplente, não é? Isto vai ainda passar pelo Conselho, mas eu pensei em fazermos essa eleição, e é preciso que se faça, pela via eletrônica, não é? Numa quarta-feira de manhã, antes da sessão do órgão, faríamos esta eleição eletrônica, tal como fazemos as outras tantas, inclusive as eleições para os cargos do tribunal, das 8 ao meio-dia, um prazo mais ou menos desta natureza, e proclamaríamos o resultado na sessão do órgão no mesmo dia, e eu indago se todos estariam de acordo com esta proposta. Então, todos estão de acordo, então a Secretaria da Magistratura então fica autorizada a tomar as medidas para que nós possamos fazer as eleições do TRE. E mais para frente, até se estivermos ainda em sistema remoto, teremos eleições do órgão especial também. Só que daí as eleições... Presidente. Pois não. Presidente. Quem fala? Ademir Benedito, eu estou participando desde o início da 1h20, parece que não está sendo registrada a minha presença. Ok, desembargador Ademir Benedito. Está ótimo. Na comunicação, estou acompanhando desde a 1h20 a reunião. Queria registrar. Está registrado. Mas estou de acordo com todas as votações que foram. Então, eu dou por encerrada a pauta administrativa e passo para a sessão judiciária. Inicialmente, eu vou indicar os blocos de julgamento e começamos pelas ADINs. Número 28, 30, 31, 33, 34... Pois não. 31 destaque. Para esta sessão ou vista? É só para essa que é uma observação mínima. Ok. Então, 31 destaque. Ok. 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 e 44. Embargos de declaração, 45 e 46. Mandados de segurança, 48 e 49. Conflito de... Senhor presidente, Evaristo Santos. Pois não. Apenas observação com relação a 49. Pois não. Eu pediria destaque e depois faria uma observação. Eu sou o relator e eu queria fazer uma observação. Pois não. Ok. Conflito de competência, 19.
20, 21, 22, 23, 24 e 25. Incidente de resolução de demandas repetitivas, 47. Reclamação, 50 e 51. Esses são os blocos, então. Eu vou indicar as sobras. Sobras do desembargador Moacir Pérez, 4, 5, 6, 8, 13, 17 e 18. Retirado de pauta para cumprimento de despacho, 29, relator desembargador Francisco Cascone. Retirado de pauta para cumprimento de despacho, 38, relator desembargador Xavier de Aquino. Adiados a pedido do desembargador Ferraz de Arruda, com pedido de vista, 27, 32 e 39. Há também uma petição do réu, prefeito de município, no 26 da pauta, relator desembargador Elcio Trujillo, requerendo adiamento por uma sessão para sustentação oral, e eu indago do eminente relator se está propondo o deferimento do adiamento. Desembargador Elcio Trujillo. Nós não estamos... O minutinho que eu estou conferindo, é o número 26. 26 da pauta, isso. 7. É um pedido de adiamento? Sim, vamos deferir. Deferido. Então, número de 20, referêndum dos colegas. se todos estiverem de acordo, número 26 da pauta fica deferido para sustentação oral, adiamento por uma sessão. Ok? E agora vamos dar Senhor início... presidente, Pois não. parece que Vossa Excelência cantou o número 4 como sendo do doutor Moacir Pérez. Estava anotado aqui. Eu consta o número 4, O doutor Moacir Pérez é o segundo juiz com voto numerado. Pedido de vista, sobra do desembargador Moacir Pérez. Ok? Ok. Então, tá bom. Eu vou colocar, antes de darmos início, aqueles dois destaques. O número 31 da pauta, eu concedo a palavra ao desembargador Beretta, para que a ponderação de Sua Excelência era que era uma questão bastante pontual. É a palavra do desembargador Beretta da Silveira, número 31 da pauta. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Aqui, esse caso, senhor presidente, é aquelas questões de ser concedido prazo para a regulamentação da norma. A lei municipal, o legislativo, concede um prazo para que o Poder Executivo... Nós temos tirado esse prazo. O eminente relator, ele fundamenta nesse sentido, tanto que o item 6º do voto de Sua Excelência, ele faz justamente essa fundamentação. Mas, no final, no dispositivo, ele declara todo o artigo 4º da lei como inconstitucional. A minha sugestão era apenas para declarar a parte que concede o prazo, na esteira de que nós temos feito regularmente. É apenas isso. É só tirar o prazo, não o próprio artigo. Ok. O relator é o desembargador João Carlos Salete, com o voto 31448, e tem a palavra. Desembargador Salete, nós não estamos ouvindo. Eu estava no mudo. Eu agradeço a observação do desembargador Beretta, a colaboração dele, sempre muito pontual, e eu altero o voto, senhor presidente, restringo a essa questão do prazo de conformidade com a fundamentação que eu lancei no voto. Ok. Perfeito, presidente, perfeito. Então Obrigado, todos presidente. de acordo?
Vossa Excelência está declarando a inconstitucionalidade, não é? Exatamente. Exato, então tá bem. Então, o resultado que se proclama no 31 da pauta declararam a inconstitucionalidade nos termos do voto do eminente relator. Presidente, julgaram procedente em parte. Em parte. Procedente parcialmente em parte. procedente. Isso. Então, só retificando, número 31 da pauta, resultado, procedência parcial do pedido, nos termos do voto do eminente relator. Ok, obrigado. E agora o número 49, que o desembargador Evaristo dos Santos pediu um destaque. Exatamente, senhor presidente. Boa tarde mais uma vez a todos. O destaque que eu pedi foi o seguinte, é uma questão até relativamente simples, mas o advogado que impetrou esse mandado de segurança fez um requerimento de não concordar com o julgamento por telepresencial. E eu indeferi esse pedido, dizendo que não havia essa hipótese de poder se insurgir contra isso, mas ele agravou regimentalmente. Então, como o julgamento desse caso está sendo feito hoje, embora o agravo regimental não tenha se amadurecido para ser posto em julgamento conjuntamente, certo? Eu acho que seria, no mínimo, uma deselegância nós não observarmos o pensamento do órgão especial a respeito dessa objeção, certo? E eu submeto, então, antes da apreciação do resultado da mandado de segurança, essa questão. Ele diz que, o advogado disse na petição que não teria condições de participar desse julgamento por pessoal e que, com isso, estaria tendo prejuízo na sua defesa. Eu ponderei que é uma forma de julgamento aplicada nos tribunais superiores, né? Nós estamos inovando aqui em São Paulo pela primeira vez, e, infelizmente, essa falta de condições, né, ou de recursos para ter equipamento ou participar de uma teleconferência, certo? Não pode ser arguído, penso eu, nesse momento. Caberia, talvez, a sua senhoria, antes para viabilizar uma eventual sustentação oral, exemplo do que ocorreu, como tivemos uma hipótese no anterior, no caso 29 do doutor Elcio, que o advogado peticionou isso e fez, e se ele valesse da associação, se valesse da ordem dos advogados, provavelmente lhe forneceria os elementos necessários a fazer o pleno exercício da sua defesa. É como penso. Então, eu colocaria aos colegas essa questão preliminar antes do julgamento, para não criarmos um problema de, depois da apreciação do agravo, dado por prejudicado e ser cerceada a defesa, se assim se entender de forma diversa do nobre advogado. Senhor presidente, Ricardo Anaf. Pois não. Eu peço a palavra. Há pouco tempo foi juntado no grupo um comunicado referente ao do Supremo Tribunal Federal, no qual eles não estão fazendo videoconferência, estão fazendo só a sessão virtual, no qual o advogado não concordou, porque ele queria fazer a sustentação oral. A sustentação oral foi interferida e o julgamento prosseguiu. Aqui se permite a sustentação oral nos exatos moldes da resolução 134 do CNJ, ou seja, não me parece que haja qualquer objeção. Eu acompanho integralmente Sua Excelência, o desembargador Evaristo dos Santos. Eu também acompanho, e ficou muito claro, notadamente nesse período de crise da pandemia, que só existem dois tipos de julgamento. Ou é o julgamento virtual, ou é o julgamento por videoconferência, inclusive com sustentação oral. Quer dizer, os direitos do advogado e da parte são prestigiados pelo tribunal em toda a sua extensão. Não é? As eventuais deficiências ou dificuldades do advogado não devem ser consideradas para fins de evitar um julgamento. De tal sorte que eu também entendo na linha da ponderação do desembargador Evaristo dos Santos e do desembargador Anaf. O desembargador Aquino pediu a palavra? Isso. É uma questão de caráter excepcional e vale de nulité sanguinária. Perfeito. Desembargador Evaristo dos Santos quer prosseguir
com a proposta e já julgamos o caso, então. Perfeito, senhor presidente. Senhor presidente, a proposta é singela, constava dos blocos, exatamente, eu estou denegando a ordem. O advogado já impetrou 4 ou 5 mandados de segurança, 3 deles já foram julgados aqui, outros eu rejeitei. Ele entrou com agravos regimentais, 4 ou 5 também, mais 6 ou 7 embargos de declaração, e está repetindo, tentando adiar o máximo possível a solução do processo, um mandado de segurança criminal, né? Quer dizer, então tem um veso mais complicado, né? E assegurar a defesa me preocupou com o enfrentamento da impugnação dele. Mas a solução é a mesma, eu estou denegando a ordem como proponho. Perfeito. O eminente relator denega a ordem, a matéria está em discussão. Senhor presidente, Jacó Valente, senhor presidente. Pois não, desembargador Jacó. Eu só queria acrescentar que, em conversa com o desembargador Roberto Macracken, que compõe a comissão de contato com a OAB, ele conversou com representantes da ordem nesses dias, e todos eles foram unânimes em apoiar esse tipo de atuação, de conduta, e que não há sequer, nesse caso, até pela divulgação pública das nossas sessões, sequer se falar em mitigação da publicidade. Então, me parece que a própria ordem está de acordo com esse trabalho, com esse prosseguimento dos trabalhos, para que nada fique parado e reconhecendo, evidentemente, que não há prejuízo algum às partes ou aos advogados. É essa consideração que eu faço. Perfeito. Muito obrigado, então. Então, o resultado, então, que se proclama por votação unânime, denegaram a segurança. Então, eu vou colocar em julgamento o número 1 da pauta, um conflito de competência civil da comarca de Nova Granada. Relator é o desembargador Evaristo dos Santos, com voto 36.807. Segundo o juiz desembargador Márcio Bartoli, voto 41.774. Ele foi adiado em 11 de março, a pedido do desembargador Márcio Bartoli. Aqui estão impedidos o desembargador Luiz Soares de Mello e o desembargador Xavier de Aquino. O desembargador Evaristo já havia proferido o voto determinando a procedência e a competência da 5ª Câmara suscitada. É isto? Perfeito, senhor presidente. É meu voto. Com a palavra o desembargador Márcio Bartoli, então. Presidente, aqui, nesse caso de conflito, não é só a pretensão indenizatória. Tem mais pedidos. A vítima o menor foi vítima de assédio sexual, na verdade foi violentado na escola por 2 vezes. E aqui contém um pedido de fixação de medidas assecuratórias enquanto ele estiver na escola. E depois, colocação em tratamento psicológico. Então, entendo que nesse caso, proteção de direito da criança, a competência da Câmara Especial para julgamento. É como voto. O eminente desembargador Márcio Bartoli vota no sentido da procedência com a remessa à Câmara Especial. A matéria está em discussão. Senhor presidente. Pois não. Ricardo Anaf, eu fui citado em ambos os votos de um mesmo processo anterior que nós votamos e foi determinada a competência da seção de direito público. Que ora se coloca, como o doutor Márcio observou, uma divergência em relação ao pedido de uma obrigação de fazer. Né? Eu fui examinar o processo porque realmente o pedido da obrigação de fazer, no outro não tinha, era uma questão meramente indenizatória de caráter pecuniário. Em tese, pela colocação que o menor foi de fato violentado por 2 vezes, se busca medidas assecuratórias, em tese, do Código do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, a petição inicial ela não fala em risco, e o que determina a competência pelo ECA é o risco do menor. A causa de pedir é absolutamente omissa. O advogado deveria ter colocado, porque realmente a pretensão dele poderia se encaixar perfeitamente nas medidas do ECA, chamando a competência para a infância e juventude. No entanto, a petição inicial é absolutamente omissa. O que ela se refere é da omissão estatal, pura e simples.
e, como tal, a responsabilidade objetiva derivada do 37, parágrafo 6º da Constituição. Não há menção, não é que não há menção ao ECA, isso realmente não existe, mas não há menção na causa de pedir dos fundamentos do ECA. Então, por essa razão, e exclusivamente por essa razão, senhor presidente, com todas as vênias ao voto do Dr. Márcio Bartra, eu li, me chamou a atenção na hora, eu tenho que ler de novo, fui ler a petição inicial, realmente a causa de pedir era omissa. Por tais razões, eu adianto que acompanho o relator, o desembargador Evaristo dos Santos, repito, com todas as vênias, do Dr. Márcio Bartra. Senhor presidente, Ferraz de Arruda. Senhor presidente, Ferraz de Arruda. Senhor presidente, Ferraz de Arruda. Doutor. Estava desligado aqui. A palavra é de Vossa Excelência. Eu tenho, nesse caso, eu entendo que, como bem explicitou o desembargador Ricardo Alaf, há uma ação indenizatória e outra que seria, em tese, uma obrigação de fazer. Mas essa obrigação de fazer, eu diria que seria uma providência a ser tomada em sede de requerimento administrativo, se fosse o caso, e parece que é o caso, ao Conselho Tutelar do município, ou se for aqui em São Paulo, enfim. Não é uma questão de indenização ou deferimento do pedido para procedência de que o Estado tome as medidas desta obrigação de fazer. Porque isso está previsto no ECA, então me parece incompatível com a ação indenizatória este pedido de obrigação de fazer do Estado, o que seria o não conhecimento, e aí sim a eventual remessa da questão ao Conselho Tutelar, ou até, mas antes precisaria, evidentemente, ser uma providência tomada no âmbito do juizado de menores da comarca. Me parece isso, ou do ECA, ou do Conselho Tutelar. Só para esclarecer. Pois não? Eu não terminei ainda. Desculpa. Só queria dizer isso, que não me parece que seja uma questão a ser resolvida pela Câmara de Direito Público. Seria resolvida a indenizatória, mas mais ou menos na esteira do voto, da esclarecimento do desembargador Ricardo Alaf, que esta questão, evidentemente, deveria ser não conhecida, me parece. Senhor presidente, é como fala. Dá licença. Ok. Só para esclarecer, presidente. Pois. O Conselho Tutelar já foi ouvido e recomendou que a criança fosse submetida a tratamento. Entendeu? Então, há uma acumulação de pedidos na inicial da ação. Da Tavena, mantenha meu voto. Perfeito. Posso colher os votos? Isso. Então, Ricardo Anaf com relator, Antônio Carlos Malheiros. Acho que nessa hora de colher votos, poderiam todos abrir os microfones para ser mais rápido. Desembargador Malheiros. Então, depois eu colho. Ferreira Rodrigues. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Salete. Eu pedindo vindo ao desembargador Márcio, eu também vi esse processo, me preocupou esse ponto relativo à questão do risco. Eu estou voltando com o relator, devido à venda do desembargador Márcio. Ok. Desembargador Cascone. Também com o relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Sartorelli. Diante da acumulação de pedidos, eu voto com o desembargador Márcio. Márcio. Desembargador Bueno. Desembargador Carlos Bueno. Com a devida vênia, com o relator. Relator. Desembargador Ferraz de Arruda com o relator, é isso? O relator. Desembargador Beretta da Silveira. Com a divergência. Desembargador Cortes.
Senhor presidente, tendo em vista o pedido, eu voto com a divergência. Desembargador Alex Zelenovski. Com a divergência, presidente. Desembargador Elcio Trujillo. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Cristina Zucchi. Devido à vênia da divergência, estou votando com o relator, senhor presidente. Desembargador Jacó Valente. Eu voto com o relator, senhor presidente. Desembargador James Ciano. Com a divergência, senhor presidente. Cláudio Godoy. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência licença, em primeiro lugar, só para agradecer profundamente a gentileza com que eu fui recebido nesse órgão especial, dizer da minha honra de integrar esse colegiado, e em cujo propósito é sempre o de auxiliá-lo na medida das minhas possibilidades. Eu anoto que não foram poucos os colegas que disponibilizaram seus próprios arquivos, seus próprios cartórios, seus gabinetes. Então, eu não poderia deixar de passar, com a licença de todos, essa oportunidade para agradecer profundamente a todos os colegas. Com relação ao caso, também me chamou a atenção a divergência, e aqui a única ponderação que faço, já para adiantar, com a licença do desembargador Márcio Bartoli, o meu voto acompanhando a relatoria, está no fato de que realmente, na inicial, há um pedido de tratamento psicológico, que é um pedido de assistência à saúde, que de fato tem previsão no ECA, no artigo 208. E os demais pedidos combinatórios que nem tem previsão expressa no ECA também não seriam um impedimento, porque o 208 é o entendimento de que a interpretação ali, o rol não é exaustivo. O que eu pondero só é que, ao tratamento de saúde, é preciso que se agregue um fator qualificativo especial para justificar a tutela diferenciada do ECA, que é o risco da desassistência, porque senão todo pedido, quer no público, quer no privado, em que um menor postula atendimento à saúde, dizendo que ele teve esse seu direito violado, teoricamente atrairia o ECA, a incidência do ECA. E aqui a criança está assistida pela mãe, que é coautora e pede dano moral também, e de fato toda a narrativa da inicial vem centrada na tese da responsabilidade civil objetiva do Estado. Então, por esses rápidos motivos, eu acompanho a relatoria com todas as vênias do desembargador Bartoli. Eu cumprimento porque não o fiz antes e quero dizer que é uma honra e um orgulho poder ter Vossa Excelência no âmbito do órgão especial, um nome extraordinário, um colega mais ainda especial, e quero que Vossa Excelência seja muito feliz aqui conosco. Muito obrigado. Desembargador Soares Levada. Depois também da manifestação do doutor Claudinho, aqui o doutor Claudião faz os mesmos agradecimentos, né, já que fomos eleitos até na mesma ocasião. Então, agradeço demais a maneira como fui recebido e também digo que é uma honra estar com este órgão, que é, a meu ver, o mais importante do tribunal, do ponto de vista colegiado, e na verdade, é o que mantém a dignidade institucional, né? Ajuda a manter a dignidade institucional do Tribunal de Justiça. Então, muito obrigado também pela maneira gentil, fina, com que foi acolhido. E em relação ao voto, à situação, que é realmente muito interessante, mas também, em razão do pedido, eu, com a devida vênia, com o devido respeito, eu voto com a divergência. E eu, da mesma forma, porque não o fiz antes, dou um grande abraço. Seja muito bem-vindo no órgão especial. Vossa Excelência é um colega extraordinário, um juiz tarimbado, e que só vai agregar muitos valores aqui no órgão especial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, só deixa eu terminar de colher os extensivo ao votos. doutor Moreira Viegas. Sim, nós chegaremos nele lá. Desembargador Moreira Viegas agora, pelas mesmas razões. Senhor presidente, mais uma vez. Eu também agradeço a forma que eu fui recebido pelos colegas do órgão. É uma honra estar para fazer parte de um colegiado tão seleto como esse. Farei tudo possível dentro das minhas forças para honrar
a escolha que foi feita nessa votação pelo meu nome. A oportunidade é muito importante para mim e para todo e qualquer que venha ocupar essa honrosa função. Mas eu acompanho a divergência, senhor presidente. Eu vejo aqui também a incidência do ECA. Por esse motivo, eu voto com o Dr. Márcio Bartoli. Esse é o meu voto. E eu também, nesse ponto, eu transmito um fortíssimo abraço. O desejo de todos nós de que este período no órgão especial seja repleto de boas sensações, de boas emoções. A judicatura de Vossa Excelência já disse a que veio, e o que nós queremos é que Vossa Excelência seja muito feliz também entre nós. Obrigado. Desembargador Vico Manhas. Com a divergência, senhor presidente. Divergência. E desembargador Ademir Benedito. Os desembargadores que tomaram posse participam hoje da primeira sessão, todos amigos, um abraço especial ao querido amigo Cláudio Godoy, Cláudio Levado e eu Viegas também, mas o Cláudio é uma pessoa muito próxima da família. Um abraço especial ao Cláudio e, no caso, acompanho o relator que está cabendo. Relator. Faltou apenas o voto do desembargador Malheiros, que não foi colhido. Pois é, agora eu estou aqui. Então, vamos a ele. Agora eu estou ouvindo. Então, presidente, eu gostaria também de saudar os meus queridos amigos Moreira Viegas, Levada e Canelas de Godoy. 3 excelentes desembargadores e 3 excelentes pessoas. E vão realmente trazer coisas muito boas para esse órgão especial. E eu estou acompanhando, nesse caso, o desembargador Márcio Bartoli, presidente. Ok. O desembargador Canelas de Godoy, ele mandou o filho para representá-lo na sessão do órgão, mas nós o cumprimentamos efusivamente. Eu agradeço. Então, o resultado que se proclama por 12 votos a 10 votos, julgaram procedente o conflito e competente a 5ª Câmara nos termos do voto do relator. Doutor Geraldo, o doutor Márcio declara? Desembargador Márcio declara. Sim, vou declarar. Sem dúvida. Mais alguém? Não, só ele. Mais alguém declara? Não. Obrigado, Juliette. Eu vou submeter a julgamento o número 2 da pauta. É também um conflito de competência da comarca de Americana. E antes disso, eu quero registrar a presença do procurador Mário Tebet, que em algum momento eu vi a sua fisionomia. Seja muito bem-vindo a este julgamento e nesta nossa via aqui. Então, o número 2 da pauta é um conflito de competência civil de Americana. Desembargador relator Antônio Carlos Malheiros, com o voto 41.021. Desembargador Ricardo Anaf tem o voto 31.394 e tem a palavra. Esse feito foi adiado a pedido de Sua Excelência. Senhor presidente, eu vou procurar ser breve. Antes de mais nada, faço coro às palavras de Vossa Excelência de cumprimento ao doutor Cláudio Godoy, ao doutor Cláudio Levada e ao doutor Moreira Viegas, diletos amigos, que sejam muito felizes nesse órgão especial, que está muito feliz com a presença de todos, sem sombra de dúvida, como o presidente bem afirmou. Em relação ao conflito, também a matéria que diz respeito aqui em relação ao juizado especial, também, desculpe, que diz respeito ao juizado especial, que está absolutamente superada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça, que é em relação ao litisconsórcio ativo, facultativo, quer em relação ao exame ou às perícias simples, no caso, uma perícia extremamente simples, em especial todos do público bem conhecem. Então, a competência na hipótese é do juizado especial, e não da seção de direito público, razão pela qual, senhor presidente, eu estou julgando procedente o conflito. Eu mandei voto a todos, é longo,
estou julgando procedente o conflito para determinar a remessa a uma das varas do Juizado Especial da Comarca de Americana com observação, senhor presidente. Ok. O relator entende que a competência da 11ª Câmara de Direito Público, o segundo juiz, desembargador Anaf, que a competência da vara do Juizado Especial de Americana, a matéria está em discussão. Posso escolher os votos. Então, relator e divergência, né? Desembargador Soares de Mello. Boa tarde a todos, presidente. É minha primeira manifestação. Eu quero, antes de mais nada, fazer 3 observações. A primeira delas, com relação aos doutores Cláudios, que estão estreando no órgão especial, com muita honra para todos nós. Cláudio Levade e Cláudio Godoy, que sejam muito bem-vindos e que tenham um sucesso muito grande no órgão especial, como tem tido em toda a sua carreira. Também ao doutor Viegas, uma honra tê-lo conosco agora também, doutor Viegas, que também é o mesmo sucesso que eu desejo aos dois Cláudios, seja estendido também à vossa excelência. Segundo lugar, senhor presidente, eu queria cumprimentar efusivamente o doutor Getúlio Evaristo dos Santos pelo voto em defesa da telesessão. Achei bacana, porque é o primeiro voto nesse sentido e muito significativo, especialmente nesse momento especial para todos nós, histórico, em verdade, como a excelência disse ao abrir. E o doutor Getúlio, o desembargador Getúlio, no primeiro caso que manifestou, veio em defesa, que é realmente este o caminho. Quem sabe até no futuro haveremos de ter também sessões virtuais como essa, né? Então, eram os cumprimentos que eu queria fazer. Ao desembargador Jacó Valente, farei no momento oportuno os elogios que recebi de sua excelência aí a respeito de 3 votos que eu lancei em cima de um tema que será colocado em discussão. Finalmente, eu estou acompanhando integralmente o desembargador Ricardo Anaf, o diretor-geral, porque demonstrou no seu voto, muito bem elaborado, a posição quase que tranquila, quase não, parece que é bem tranquila no Tribunal de Justiça, segundo a gente lê do voto bem robusto e bem completo. O meu voto, então, acompanha a sua excelência, senhor desembargador presidente. Meus cumprimentos ao desembargador Anaf também pelo voto. Desembargador Aquino. A divergência. Desembargador Antônio Carlos Malheiros é o relator. Ferreira Rodrigues. Com a divergência, senhor presidente. Evaristo dos Santos. Com a divergência, data vênia, senhor presidente. Márcio Bartoli. Divergência, presidente. Divergência. Desembargador Salete. Com a divergência da Tavena, presidente. Desembargador Cascone. Depois eles vão entrar em contato comigo. Com a divergência. Divergência. Desembargador Sartorelli. Também com a divergência. Desembargador Carlos Bueno. Tavena com a divergência, senhor presidente. Desembargador Ferraz de Arruda. Com todo respeito, com a divergência, senhor presidente. Hereta da Silveira. Divergência. Antônio Aguilar Cortes. Também. Eu indago se alguém mais acompanha o relator, porque já se formou uma maioria. Todos os demais com a divergência? Sim. Então, por votação majoritária, vencido o eminente relator, julgaram procedente o conflito e competente a vara do Juizado Especial de Americana e declara o eminente desembargador Malheiros. É isso? Isso mesmo, presidente. Está ótimo. Muito obrigado. Número 3 da pauta é uma direta de inconstitucionalidade à comarca da capital. Relator, desembargador Antônio Carlos Malheiros, com voto 41022. Evaristo dos Santos é o segundo, com voto 36938. Desembargador Luiz Soares de Mello, terceiro juiz. Eu não tenho o número do voto, Sua Excelência. Esse caso foi adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos e Luiz Soares de Mello. O desembargador Evaristo dos Santos tem a palavra. Senhor presidente, caros colegas,
o voto divergente é bastante extenso, mas eu vou tentar enfrentar os tópicos. Eu não vejo, em primeiro lugar, vício de iniciativa a justificar o reconhecimento da inconstitucionalidade apontada pelo requerente. No entanto, com relação à separação dos poderes, eu tenho que houve, de fato, esse vício a macular a rigidez da norma como perante a Constituição. Meu voto é extenso a respeito disso, eu digo os motivos pelos quais, citando jurisprudência do órgão especial a respeito dessa matéria, que é uma questão puramente de organização administrativa, e, em conclusão, e sendo breve, meu voto estou julgando procedente a ação. O eminente desembargador Evaristo dos Santos julga procedente a ação. Desembargador Luiz Soares de Mello tem a palavra. Senhor presidente, eu estou abrindo o voto aqui, abri. A questão é tranquila, senhor presidente, exatamente no sentido do desembargador Evaristo dos Santos, com a devida vinda do desembargador Antônio Carlos Malheiros. Há, inclusive, senhor presidente, alguns precedentes sérios e bastante consistentes aqui na própria órgão especial, do desembargador Francisco Cascone, do desembargador Beretta Silveira e do desembargador que eu trago também aqui, né? E também do desembargador Evaristo dos Santos, no mesmo sentido que ele traz hoje. Meu voto, enfim, senhor presidente, está divergendo data vênia, mais uma vez, na minha de relator desembargador Antônio Carlos Malheiros, para julgar procedente a ação, senhor presidente. É o meu voto. E o número, senhor presidente, se Vossa Excelência não tem aí, meu voto é o número 54839. 54839. Okay. Obrigado. Então, o eminente relator julga improcedente, o desembargador Evaristo dos Santos procedente, o desembargador Luiz Soares de Mello procedente. Eu posso colher os votos, a matéria está em discussão. Então, vou colher os votos. Eu julgo com a divergência, desembargador Anaf. Divergência, senhor presidente. Divergência, desembargador Aquino. Divergência. Divergência. Desembargador Malheiros é o relator. Ferreira Rodrigues. Divergência, senhor presidente. Márcio Bartoli. Divergência. Desembargador Salete. Também com a divergência da Tavênia, presidente. Desembargador Cascone. Também com a divergência, senhor presidente. Desembargador Sartorelli. Também com a divergência. Desembargador Bueno. Data vênia com o relator, senhor presidente. Desembargador Ferraz de Arruda. Desculpe, senhor presidente, estava desligado aqui. Eu volto com a divergência da Tavênia. Divergência. Desembargador Beretta da Silveira. Divergência. Antônio Aguilar Cortes. Com a divergência. Alex Zelenovski. Com a divergência, presidente. Elcio Trujillo. Com a divergência, senhor presidente. Cristina Zuc. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Jacó Valente. Eu voto com a divergência, senhor presidente. James Ciano. Com a divergência. Cláudio Godoy. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Soares Levada. Com a divergência. Desembargador Moreira Viegas. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Vico Manhas. Divergência, senhor presidente. Desembargador Ademir Benedito. A divergência, presidente. Então, por 23 votos a 2, julgaram procedente a ação direta nos termos do voto divergente do eminente desembargador Evaristo dos Santos, que passará a relatar e ficará com acórdão. Declara voto o desembargador Malheiros. O desembargador Luiz Soares declara.
Desculpa, presidente, estava com o microfone fechado. Eu declaro sim, senhor presidente. Então, Voto tá. pronto. Então, o desembargador Luiz Soares declara voto. Esse é o resultado que se proclama. Submeter a julgamento o número 7 da pauta é um mandado de segurança da comarca da capital, relator desembargador Elcio Trujillo, com voto 37.431. Este feito foi adiado a pedido do desembargador Beretta da Silveira, que tem a palavra. Senhor presidente, eu havia pedido vista nesse caso porque Sua Excelência, o eminente relator, ele estava reconhecendo a ilegitimidade passiva do presidente do Tribunal de Contas, nesse caso, nesse mandado de segurança. Ocorre que, no dia 19 de fevereiro deste ano, de 2020, eu relatei um caso absolutamente igual, onde a Corte Especial entendeu pela legitimidade passiva desse presidente do Tribunal de Contas e, no mérito, nós denegamos a ordem. Mas Sua Excelência, o eminente relator, ele modificou o voto, julgando na esteira desse precedente nosso no dia 19 de fevereiro, de modo que, neste momento, estou acompanhando inteiramente Sua Excelência e nem faço declaração de voto. Então, o resultado proposto é de extinção sem resolução do mérito. Seria isto, né? Não, se permite, senhor presidente. É preliminar, afastada a preliminar, segurança denegada. Afastada a preliminar, segurança denegada. Ok. Então, o eminente relator e o eminente desembargador Beretta propõem que se afaste a matéria preliminar e que se denegue a segurança. A matéria está em discussão. Então, esse é o resultado que se proclama. Por votação unânime, afastaram a matéria preliminar e denegaram a segurança. Muito obrigado. Próximo julgamento é o número 9 da pauta. É o mandado de segurança da comarca da capital, relator desembargador Ferreira Rodrigues, com voto 34.803. Segundo o juiz desembargador Antônio Carlos Malheiros. Ele foi adiado a pedido do desembargador Antônio Carlos Malheiros, após o voto do relator denegando a segurança e do desembargador Xavier Daquino concedendo a segurança. Com a palavra, o desembargador Malheiros. Obrigado, presidente. Eu estou realmente mantendo o meu posicionamento de sempre e agora com mais força, porque se trata da contratação de um médico. Então, nesta época terrível que estamos vivendo, né, eu vou conceder a segurança, senhor presidente, como costumo fazer, e agora, pelo fato da pandemia, com mais razão, é a contratação de um médico. Ok. Então, apenas para esclarecer, eminente relator Ferreira Rodrigues denega a segurança, desembargador Malheiros concede, desembargador Aquino concede. Concede, inclusive, por outras razões. A matéria está em discussão. Então, eu vou colher os votos. Desembargador, deixa eu só ver aqui, relator e divergência. Eu não tenho voto. Desembargador Soares de Mello. Acompanha o desembargador Ferreira Rodrigues, está vendo, desembargadores que estão votando contrariamente. Desembargador Anaf. Com todas as vênias do desembargador Malheiros, isso não justifica que nós não simplesmente venhamos a substituir a administração pública. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Xavier de Aquino, divergência. Desembargador Malheiros, divergência. Ferreira Rodrigues é o relator. Evaristo dos Santos. Senhor presidente, eu só gostaria de confirmar com o doutor Xavier de Aquino, porque eu recebi um voto de Sua Excelência, em que ele era convergente com ressalva. E não divergente. Na próxima sessão, eu vou trazer esse voto, que eu mudei o entendimento em razão da pandemia. Ok. Então, Vossa Excelência está concedendo, neste caso. Nesse caso, sim. Tá bem.
eu acompanho o relator da Tavênia, senhor presidente. Relator, ok. Senhor presidente, vice-presidente, eu tenho um voto do desembargador Xavier de Aquino denegando essa segurança. É isso que ele disse, desembargador Aquino? Vossa Excelência mudou, então? Eu mudei de posicionamento. Ok. Desculpa a intervenção, presidente. Imagina. Ok. Farias dos Santos, então, denega. Márcio Bartoli. Eu voto com o relator da Tavênia. João Carlos Salete. Também com o relator da Tavênia, presidente. Francisco Cascone. Relator. Renato Sartorelli. Com o relator. Carlos Bueno. Com a divergência da Tavênia. Ferraz de Arruda. Com o relator da Tavênia. Beretta da Silveira. Relator. Antônio Celso Aguilar Cortez, desculpe. Com o relator. Alex Zilenovski. Com o relator, presidente. Elcio Trujillo. Com o relator, senhor presidente. Cristina Zuc. Senhor presidente da Tavênia, com o relator. Jacó Valente. Eu voto com o relator, senhor presidente. James Ciano. Pela denegação, com o relator. Cláudio Godoy. Com o relator, senhor presidente. Soares Levada. Com a relatoria. Moreira Viegas. Eu denego, eu voto com o relator, senhor presidente. Vico Manhas. Com o relator. E Ademir Benedito. Com o relator, está bem. Então, foram 21 votos com o relator e 3 votos com a divergência. Então, por votação majoritária, denegaram a segurança. O desembargador Malheiros e o desembargador Aquino declaram? Declaramos, presidente. Então, tá eu não vou declarar não? agora, porque eu estou mudando de posicionamento. Ok, então, declaração só do desembargador Malheiros. Isso, okay? Presidente. Obrigado. Tá, obrigado. Vamos submeter a julgamento o número 10 da pauta. É uma reclamação da comarca de Sorocaba. Este feito foi adiado em 11 de março. Senhor presidente Santos, é daquelas questões que eu ponderaria a colocação do 16º antes, quando nós definimos o problema da competência. Isso. Pois Presidente, pois licença. Esse número 10, eu acho que pode ser julgado rapidamente, logo, não entra naquele bloco, porque ele já veio do STJ com determinação de que fosse julgado aqui. Então, pelo meu voto, eu acompanho o relator, presidente, apenas faço uma declaração para colocar minha posição, só isso. Pode ser votado agora. Todos de acordo? Sim. Então, o desembargador Antônio Carlos Malheiros era pela improcedência. Não é isso? Não, pelo não conhecimento, presidente. Pelo não conhecimento. É o número 10, né? Número 10, Isso, pelo não conhecimento. O desembargador Jacó, pelo não conhecimento. Né? E falta os pedidos de vista, desembargador Ferreira Rodrigues e Ferraz de Arruda. Desembargador Ferreira Rodrigues tem a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente, pois é. Eu queria aqui ponderar o seguinte, nós podemos julgar várias dessas reclamações, se os colegas estiverem de acordo, o 10, o 11, o 14, o 15 e o 16, são as mesmas questões. E eu sou relator numa reclamação também, o item 50 da pauta. Se me permitirem, eu sugiro que, além do 10, nós julguemos também o 11, 14, o 15, o 16 e até mesmo o 12, de que é relator o desembargador Márcio Bartoli. Não. Senhor presidente, Senhor presidente. Pois é. Quem pediu a palavra? Ricardo Anaf, eu vou ser muito breve. A questão colocada pelo Dr. Evaristo dos Santos tem sua razão de ser, com todas as vênias.
no 16, o que se faz o que se propõe é declinação de competência e firmar competência. É diferente dos outros. Ou seja, nós não chegamos na questão se é caso de julgamento de mérito, de procedência ou improcedência, nem se é caso de carência de ação e extinção da reclamação. Então, o 16, de fato, precede. É que no caso do 10, como veio do CNJ, ou seja, a gente nem discute mais a questão da competência, como afirmado pelo desembargador Márcio Bartoli. Mas os demais, não. Eu tenho que proceder à cognição de competência para depois julgar extinto sem apreciar o mérito, que é a proposta do senador Ferreira Rodrigues, declinar de competência, que é a hipótese do Márcio Bartoli, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da disposição resolutória do Superior Tribunal de Justiça, que já foi submetida à Corte Especial de lá e foi afastada com todas as vênias. Então, me parece que o 10 dá para julgar, mas os demais dependem do 16, com todas as vênias. Perfeito. Então vamos julgar os 10. Senhor presidente, com toda a vênia, todo o respeito, eu abordo a questão da competência. Eu menciono, eu julgo o 10, o 11, o 14, o 15 e o 16. Nós poderíamos já eliminar essa questão. Já adiantaríamos isso aí. Não sei, se estiver de acordo, senão eu julgo também um a um. Eu profiro meu voto em cada um, não tem problema. O 10, dá licença, o 10 está fora, ele já foi julgado pelo STJ, ele não, entendeu? Como o ANAF falou, primeiro nós vamos resolver a questão da constitucionalidade, depois julgo mérito. Então vamos julgar. Senhor presidente, vamos julgar o 10, porque senão nós vamos. Não há uma unanimidade quanto a. Senhor presidente. Pois não. Jacó Valente falando. Pois não, com a palavra, desembargador Jacó. Eu concordo com o doutor Márcio que nós temos que em condições de julgar. Agora, um detalhe, o voto que eu tenho aqui do doutor Malheiros é pela improcedência e não pelo não conhecimento. Pelo não conhecimento, presidente. Pelo não conhecimento. Desculpe, o que eu tenho aqui é reclamação improcedente. Não conhecimento. Então, Vossa Excelência está mudando, porque eu tinha pela improcedência. Tá. Eu também, então, o meu também. O meu também improcedente. O meu também improcedente. O meu também é improcedente. Eu recebi pela improcedência. Eu acho que Vossa Excelência não alterou o voto, não mandou o voto alterado. Não, presidente, o meu aqui eu tenho reclamação não conhecida pelo relator. É esse que está valendo. Então tá bom. Então vamos colocar o número 10 em julgamento. Fica claro, então, que o desembargador Antônio Carlos Malheiros não está conhecendo da reclamação. Não é? Exatamente. O desembargador Jacó Valente, da mesma forma. Não é isso? Jacó Valente, já que nós não recebemos o voto do relator, se ele pudesse dizer o motivo por não estar conhecendo, por gentileza. Pois não. Desembargador Malheiros. Eu vou ler a ementa que acho que esclarece. Reclamação. Alegação que a decisão proferida nos autos de número tal está em nítida divergência com o decidido sobre o mesmo assunto pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível usurpação de competência dos tribunais superiores. Órgãos fracionários que não se subordinam hierarquicamente ao órgão especial. Precedentes. Reclamação não conhecida. Senhor presidente, então eu sou o segundo a votar. Eu declarei meu voto como primeiro lugar. Tendo em vista que nós recebemos esse processo direto do STJ, com a devida vênia, eu não acho que nós podemos recusar competência para julgar. Eu vou manter meu voto, portanto, pela improcedência neste caso, porque o acórdão que foi questionado da turma de informação, neste caso concreto, abordou o mérito, sim. Por isso que o STJ, ao invés de simplesmente não conhecer, ele já nos remeteu. Me parece que se nós falarmos agora e não somos competentes para julgar isso, estamos afrontando uma determinação direta do STJ. Daí o meu entendimento que é o caso, mantenho o voto, inclusive, que eu estava acompanhando o voto original do Dr. Malheiros,
pela improcedência, neste caso concreto, pelas particularidades. Porque recebemos já do STJ, dizendo que nós temos sim competência para julgar, e mais, porque o acórdão, ao contrário da grande maioria que não conhece, que reconhece falta de característica de pressupostos, etc., este caso aqui houve sim apreciação do mérito. Então eu vou manter meu voto, ao invés de acompanhar o relator como eu estava acompanhando, como ele mudou, eu estou julgando improcedente nesse caso. O embargador Márcio Bartoli também julga improcedente, é isso, né? Sim, presidente. Embargador Ferreira. Senhor presidente, eu proferi uma declaração de voto aqui. Posso fazer umas considerações aqui? Vou ler uma parte apenas da emenda, para ser breve aqui. Vou justificar aí, porque eu estou simplesmente no final, julgando extinta a ação sem resolução no mérito. É o seguinte, caríssimos colegas, senhor presidente, reclamação. Autoras que inicialmente ajuizaram reclamação perante a turma de uniformização contra a decisão da primeira turma do Colégio Recursal de Sorocaba e depois, inconformadas com o desfecho da referida ação, propuseram nova reclamação, desta vez dirigida ao órgão especial contra a decisão da turma de uniformização. E ainda, e sucessivamente, em novo inconformismo, ajuizaram uma terceira reclamação, agora perante o Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão deste órgão especial, todas com o mesmo pedido e causa de pedir, ou seja, buscando a reforma de decisão que julgou procedente a ação de cobrança, condenando as reclamantes na devolução de valores cobrados a título de comissão de corretagem. A alegação de que as decisões impugnadas do Colégio Recursal, da turma de uniformização e do órgão especial contrariam o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo, tema 938. STJ que, nessa última reclamação, indeferiu a petição inicial, folhas 1382/1384, mas que, posteriormente, acolhendo embargos de declaração apresentados pelas reclamantes, determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça. Situação que indica, a meu ver, hipótese de reclamação perante o órgão especial. É o processo que eu menciono aqui, o número, contra a decisão do próprio órgão especial. Carência da ação, reconhecimento, que me parece ser o mais correto. Exame desse tipo de reclamação envolvendo divergência entre decisão da turma recursal e jurisprudência do STJ, que, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, compete somente à turma de uniformização. Órgão que, eu menciono aqui, órgão que no processo número tal aqui que eu menciono, já decidiu a questão, exercendo a competência que lhe foi atribuída por delegação do STJ, Resolução 3 de 2016, e por designação do Tribunal de Justiça, Resolução 759 de 2016. Inconformismo das reclamantes com o resultado do julgamento que não justifica novas reclamações, pelo mesmo fundamento, dirigidas sucessivamente ao órgão especial e ao STJ. Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito e sem necessidade de análise incidental da questão constitucional referente à validade das resoluções. E também sem devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, porque se a turma de uniformização já julgou a reclamação, exaurindo a competência delegada, eventual anulação da decisão por suposta inconstitucionalidade das resoluções do STJ e do Tribunal de Justiça de São Paulo, somente poderia ser alcançada pelas vias recursais, e não em sede de reclamação, que possui objetivos e fundamentos específicos e excepcionais.
Vale dizer, senhor presidente, eventual inconstitucionalidade das resoluções, mesmo que fosse reconhecida incidentalmente nestes autos, não serviria à anulação da decisão da turma de uniformização e também não vincularia decisões futuras em casos semelhantes, por não ter efeito erga omnes, nem justificaria o deslocamento dos autos para o Superior Tribunal de Justiça. Primeiro, porque a competência delegada pelo STJ, objeto de questionamento, já foi exercida e está exaurida. E depois, porque os processos enviados ao STJ, em situações semelhantes, mesmo quando declarada a inconstitucionalidade incidental da Resolução 3 de 2016, têm retornado com decisões daquela Corte defendendo a validade do ato. E quando isto ocorre, não resta outra solução aos tribunais senão conhecer da reclamação, ainda que seja para decretar sua extinção, sem possibilidade de suscitar conflito de competência. Aqui menciono um julgado recente, 2019, do Supremo Tribunal Federal, relator ministro Roberto Barroso, já estou terminando, senhor presidente, me desculpe um pouco alongado aí da manifestação. Inconstitucionalidade, ademais, que, se for o caso, pode ser arguída pela própria turma de uniformização em outro processo, antes do exercício da competência delegada, como prejudicial para conhecimento da matéria, e após prévia manifestação das partes e do Ministério Público, como condição para legitimar a arguição. Dessa forma, a controvérsia constitucional seria resolvida em incidente próprio, com atendimento não só das exigências do artigo 948 do Código de Processo Civil, mas também, principalmente, do requisito da prejudicialidade, possibilitando ainda o pronunciamento do órgão especial com discussão mais ampla, artigo 950 do Código de Processo Civil, e acesso das partes às vias impugnativas, inclusive ao STF, no próprio processo da turma de uniformização, após decisão do órgão especial e posterior deliberação do órgão fracionário. Em resumo, senhor presidente, a discussão sobre a constitucionalidade da competência delegada à turma de uniformização como questão prejudicial afigura-se inviável, porque aquele órgão já decidiu o processo. E, em relação ao órgão especial, a questão não é de definição de competência, não é disso que se trata. E sim, reafirma aqui, de carência da ação, porque a hipótese de reclamação contra a decisão de outra reclamação é incompatível com a natureza excepcional e restrita das ações dessa natureza, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em acordo que eu menciono aqui, a ementa de relatoria do ministro Celso de Mello. Então, senhor presidente, por esses motivos, eu simplesmente julgo extinta, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito. Bem, só isso. É o meu voto por esses motivos. Desembargador Ferreira Rodrigues, então, julga extinto o processo sem resolução do mérito. Havia pedido vista também o desembargador Ferraz de Arruda, que tem a palavra. Senhor presidente, caros colegas, eu poderia resumir a questão dizendo o seguinte, que, no meu entender, o STJ não disse que nós temos que julgar o mérito, ele simplesmente disse devolver a questão para o órgão especial examinar. E li com muita atenção os votos proferidos e eu entendo como precioso o voto do desembargador, não obstante também a clareza dos outros e os fundamentos, mas entendo que o voto do desembargador Ferreira Rodrigues examinou todas as questões com muita profundidade e também invocando precedentes e com um raciocínio expositivo bastante lógico e jurídico. Portanto, senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do desembargador Ferreira Rodrigues pela extinção do processo sem julgamento de mérito.
Ok. O desembargador Ferraz de Arruda também extingue sem resolução do mérito. Matéria está em discussão. Posso escolher os votos. Então, nós temos 3 hipóteses. Do relator que não conhece, do desembargador Jacó, desembargador Márcio Bartoli, que julgam improcedente, e do desembargador Fernando Ferreira Rodrigues e Ferraz de Arruda, que julgam extinto. Então, eu vou colher os votos. Desembargador Soares de Mello. Senhor presidente, aqui eu estava trabalhando em acompanhar o eminente relator, porque, como nós dissemos, o voto que tinha vindo dele até agora era pelo julgamento de improcedência. Eu vou acompanhar a lógica dos meus outros, antes de pedir vênia ao desembargador Fernando Rodrigues, eu tenho que acompanhar a coerência dos meus outros votos. E aqui há realmente um aspecto um pouco diferente daquele que os outros contêm, exatamente como disse o desembargador Márcio Bartoli e como reafirmou o desembargador Jacó Valente. Então, a ser curto, aqui eu não tenho voto escrito, mas eu tinha feito anotação na minha pauta aqui, que era para acompanhar exatamente o relator, mas que mudou seu voto, eu tenho que julgar improcedente essa. Já bateu lá em cima no STJ, esse aqui, senhor presidente. A minha lógica é a mesma lógica do desembargador Fernando Rodrigues com relação aos demais casos que virão em seguida. Mas com esse caso aqui eu tinha visto sobre uma outra ótica. Por isso eu estou justificando que estou votando improcedente com a licença do desembargador Ferraz de Arruda, que votou agora, e do desembargador Fernando Rodrigues. Ok. Desembargador Ricardo Anaf. Eu acompanho, na sequência, eu acompanho exatamente o primeiro voto que se fez de acordo com o meu pensamento, que é do desembargador Jacó Valente. Eu estaria acompanhando aqui o desembargador Jacó Valente na improcedência. Tá. Desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, senhor desembargador, eu queria só fazer uma pequena observação. Em outrora, as reclamações se sujeitavam ao regime da lei especial, que era só para o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, até um voto da ministra Ellen Grace no plenário, que estendeu aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais a figura incidental da reclamação. Por isso que, sob a vigência daquela lei, nós julgávamos, nós conhecíamos, não conhecíamos, e julgávamos procedente ou improcedente. Com a mudança da reclamação por Código de Processo Civil em sistema processual, aquele sistema de não conhecimento, com todas as vênias, acabou. Nós já deliberamos isso numa outra reunião do órgão especial. Hoje se julga extinta a reclamação sem apreciar o mérito ou mérito. Então, a colocação do novo voto do Antônio Carlos Malheiros, do Dr. Ferreira Rodrigues, também inteiramente distintos, ambas são para extinção de processo sem julgamento de mérito. Essa é a primeira observação. A minha segunda observação diz respeito à questão da inconstitucionalidade da resolução, que me parece que não há de ser mais debatida antes dos acórdãos da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que afastou essa temática, dizendo que a resolução é constitucional. O terceiro ponto, me parece que define, é o artigo 38 da resolução STJ, número 3, de 7 de abril de 2016, que assinou essa competência delegada e assinou expressamente as reclamações contra as decisões da turma de uniformização serão direcionadas ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e por eles julgados. Então, por essa razão, eu não conheço da extinção do processo sem apreciação de mérito, porque a competência delegada foi direcionada, de fato, ao órgão especial, nos termos do artigo 38 da resolução do STJ, o mesmo artigo 38, que eu acompanho o doutor Márcio sobre o aspecto acadêmico, é manifestamente inconstitucional, mas como foi afastado pela Corte Especial, eu dou como bom. E, nesses termos, ante a observação feita pelo desembargador Luiz Soares de Mello, seu vice-presidente, com toda a razão, a primeira divergência veio do desembargador Jacó Valente. Eu acompanho o desembargador Jacó Valente, por consequência, do desembargador Márcio Bartoli, que muito bem colocou a matéria também,
pela improcedência, senhor presidente. Okay. Obrigado. Desembargador Aquino. Reclamação não conhecida. Não conhece. Senhor presidente Ferreira Rodrigues. Pois não, desembargador. Uma rapidíssima, me desculpem, uma rapidíssima observação só em relação ao que disse por último o meu amigo Ricardo Anaf. Eu tenho aqui, eu não mencionei, acho que no voto, mas eu estou observando aqui a parte que a referência que se faz aos artigos 14 e 38 da Resolução 759 de 2016 não é para definir competência, e sim para demonstrar que não existe previsão desse tipo de reclamação dirigida ao órgão especial contra a decisão da turma de uniformização para resolver divergência entre decisões das turmas especiais e precedentes do STJ. Só isso, senhor presidente. Desculpem a Imagina, que isso. Vamos lá. Desembargador Evaristo Santos. Presidente, peço o para acompanhar o desembargador Ferreira Rodrigues. Pela extinção, né? Desembargador João Carlos Salete. Também voto com o desembargador Ferreira Rodrigues, porque o STJ, neste caso, que já enfrentou a reclamação, reconheceu expressamente a incompetência daquele superior para julgar a reclamação. Agora, se vai julgar aqui, julga-se conforme esse pensamento da Tavênia, exposto pelo desembargador Ferreira Rodrigues, não conhecendo a reclamação por outro motivo, não pela inconstitucionalidade da resolução número 3. Ok. Obrigado, presidente. Desembargador Cascone. Presidente, devido à vênia, eu vou acompanhar o desembargador Jacó Valente. Jacó Valente pela improcedência. Desembargador Sartorelli. Desembargador Sartorelli. Pois não, eu mantive o microfone desligado durante todo o período, conforme foi recomendado. Duas palavras. Temática da inconstitucionalidade é uma questão, a meu ver, que está superada, evidentemente, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, embora academicamente, como disse o desembargador Ricardo Anaf, essa questão seja incontroversa. A inconstitucionalidade da resolução é manifesta. Competência delegada ao órgão especial. Segundo ponto. Eu também creio que isso está evidente, está claro. E a terceira manifestação, eu acompanho na sua íntegra os fundamentos do desembargador Jacó Valente. A improcedência da reclamação. O acordo foi claro, não houve divergência. O acordo objeto da reclamação foi claro ao observar, ao ressaltar que não houve divergência em relação às teses firmadas no julgamento do recurso especial número tal. Consequentemente, o mérito foi apreciado. Em consequência, me parece que há caso de improcedência da reclamação com a devida vênia e sem fixação de honorários advocatícios que são cabíveis em reclamação. Mas aqui não houve, os interessados não foram chamados para integrar a lide. Eu acompanho a improcedência, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Carlos Bueno. Está vendo? Desembargador Ferreira Rodrigues, senhor presidente. Ferreira Rodrigues. Desembargador Beretta da Silveira. Senhor presidente, também muito rapidamente, eu vou acompanhar aqui no caso o eminente desembargador Ferreira Rodrigues. E me chama a atenção que Sua Excelência colocou exatamente o que eu penso sobre a questão. O eminente desembargador Ferreira Rodrigues diz, está na emenda, exame desse tipo de reclamação envolvendo divergência entre decisão da turma recursal e jurisprudência do STJ, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, cabe somente, e tão somente, unicamente, à turma de uniformização. A mim me parece, senhores desembargadores, que em nenhuma das hipóteses caberia ao órgão especial examinar esse tipo de reclamação, seja no mérito dela, ou seja nas suas condições de procedibilidade. E por que eu digo isso?
que da inteligência da resolução 759 de 16 e da resolução 589 de 2012, o que se deu, o que se impôs, o que se colocou foi que cabe à turma de uniformização. Se nós formos examinar o que disse a ministra Nancy, por ocasião dessa resolução número 3 do STJ, ela disse que caberia aos tribunais de justiça, pelo seu órgão especial, examinar esse tipo de reclamação, enquanto não fossem formadas as turmas recursais dos juizados, que no estado de São Paulo já existe. Ora, se caberia ao órgão especial, enquanto formasse aquelas turmas recursais, existindo essa turma recursal no estado de São Paulo, cabe tão somente a ela, e não ao órgão especial. Independentemente da turma especial conhecer ou julgar a reclamação, em nenhuma das hipóteses, essa competência, a mim me parece, viria para o órgão especial. Vamos supor, senhores desembargadores, muito rapidamente, senhor presidente, porque essa minha fala já vai, de certa forma, abarcar as outras reclamações. Vamos supor que, como já começaram a aparecer várias reclamações ao órgão especial, mesmo antes do órgão especial dizer que nós somos ou não competentes. Vamos supor que se diga que o órgão especial seja competente para apreciar essa reclamação. Imagine o órgão especial julgando reclamações do Estado todos, dos juizados todos, sobre compra e venda, plano de saúde, inviabilizaria a função primeira do órgão especial, que é uma corte constitucional estadual. Essa é a função maior do órgão especial. Função de corte constitucional estadual e a administrativa maior do Tribunal de Justiça. Nós não podemos, em nenhuma hipótese, com a devida vênia dos eminentes desembargadores que pensam em contrário, trazer para o órgão especial esse tipo de competência. O juizado de especial, ele é um juizado, ele se caracteriza por ser uma justiça rápida e célere. Ela se exaure em si própria. O juizado, ele começa lá e termina lá. Está exaurida lá própria, fica exaurido lá próprio a função jurisdicional do juizado especial. Por isso que, então, eu reafirmo que, no meu entender, a competência única para apreciar essas reclamações é da turma recursal do juizado. É da turma de uniformização de jurisprudência do juizado. Nunca do órgão especial. Por isso, senhor presidente, o fato é que me parece que aqui no caso, então, a mim me parece que não poderia ser mesmo de improcedência, porque aí estaria o órgão especial julgando e não me parece que seja essa a nossa posição. Neste caso específico, eu vou acompanhar, então, o voto do eminente desembargador Ferreira Rodrigues. Ok. Desembargador Aguilar Cortes. Senhor presidente. A matéria é minha vez de votar? Não, Vossa Excelência já votou. Mas eu queria acrescentar então. rapidamente. Pois. Não, eu só queria dizer que os esclarecimentos e os votos dados pelo desembargador João Carlos Salete e agora a Beretta da Silveira bem colocaram a questão, o que vai se tornar para o órgão especial um caos processual esta questão. Era só isso que eu queria acrescentar, votando com o desembargador Ferreira Rodrigues. Perfeito. Então, agora o desembargador Aguilar Cortes. Eu estou também acompanhando o desembargador Ferreira Rodrigues, considerando que, havendo turma de uniformização da jurisprudência do juizado especial, não há motivo para o órgão especial interferir nisso. Acompanhando o desembargador Ferreira Rodrigues. Ok, obrigado. Desembargador Alex Zelenovski. Senhor presidente, eu também acompanho o eminente desembargador Ferreira Rodrigues com entendimento da extinção da reclamação. Desembargador Elcio Trujillo.
Senhor presidente, data vênia dos fundados votos já expostos, eu acompanho a posição do desembargador Ferreira Rodrigues. Desembargadora Cristina Bem, Zucchi. vai dar problema para mim. Senhor presidente, eu endosso totalmente todos os esclarecimentos trazidos pelo desembargador Beretta da Silveira e apoio o voto do desembargador Ferreira Rodrigues, principalmente porque esses casos de reclamação trazidos nesta pauta estão nos dando uma oportunidade preciosa de firmarmos a nossa incompetência a respeito e evitarmos uma série de consequências que não deveríamos aceitar. Então, estou votando com o desembargador Ferreira Rodrigues. Obrigado. Desembargador James Ciano. Senhor presidente, a justiça é especial e ela se exaure por si só. Aliás, eu lembro que existe súmula que até impede o acesso de recurso especial ao STJ, o que justifica, com maior razão e maior propriedade, que ela se esgote em si própria, né? Conhecer, eu acho que é um dever conhecermos, mas pela extinção é o voto que eu também manifesto, pelo voto da divergência Ferreira Rodrigues. Obrigado. Desembargador Cláudio Godoy. Senhor presidente, eu também vou votar com o ilustre desembargador Ferreira Rodrigues. Aqui o que me parece, de fato, a situação é bastante complexa em termos de regulamento administrativo, mas o que me parece é que talvez haja uma distinção a fazer. A nossa resolução, e aí o artigo 38, citado pelo desembargador Anaf, a nossa resolução estabelece a competência do órgão especial para quando a turma de uniformização tiver julgado o mérito e que, julgando o mérito, afronta tese firmada no STJ. E eu até observei o voto do desembargador Jacó nesse sentido, dizendo que, no caso, na origem, havia sido examinado o mérito. Porque quando realmente, na turma de uniformização, o que se julga é uma reclamação exatamente na esteira da competência que foi delegada pelo STJ, e que nós próprios dissemos em 2016 que, uma vez criada a turma de uniformização, é da turma de uniformização, como o próprio STJ já havia ressalvado a possibilidade de turmas especiais, no órgãos próprios para isso, realmente eu não vejo como nós possamos examinar. Então, me parece que a distinção esteja a fazer sobre o que a turma está decidindo. E aí, confesso que o desembargador Jacó me corrija se eu estiver errado, mas o que parece é que lá na turma de uniformização se julgou um incidente, primeira reclamação também, mas um incidente de uniformização em que ela diz, olha, eu não vou uniformizar nada porque já antes essa turma uniformizou a questão da SAT e corretagem. Então, na verdade, o que me parece o órgão especial, ele realmente não julga e julga extinta a reclamação contra uma outra reclamação da turma de uniformização que já exauriu a competência delegada, nesse sentido, o voto do desembargador Ferreira, quando não conheceu lá da reclamação, etc, etc. Agora, quando originariamente a turma recursal decidir de modo a afrontar, aí é que parece que incide o artigo 38. E eu não consegui enxergar lá, confesso que isso pode ter me escapado, mas não me parece que nada tenha sido decidido pela turma de uniformização de maneira inédita e de forma a afrontar. Pelo contrário, lá o que consta são reclamações que, na esteira da competência delegada, já decidiram lá a questão sobre a existência ou não dessa afronta. Portanto, eu estou com essas observações acompanhando o voto do desembargador Ferreira Rodrigues. Ok. Desembargador Soares Levada. De tudo que foi dito também, ficou muito claro para mim que a improcedência ou procedência pressuporia a possibilidade do exame meritório. E visivelmente, não é possível. Não sendo possível, então, eu adiro integralmente aos argumentos do desembargador Ferreira Rodrigues e também aos argumentos que foram dados em acréscimo logo em seguida do desembargador Beretta da Silveira. Extinção. Senhor presidente. Desembargador Moreira Viegas. Senhor presidente, eu extingo o processo seguindo o voto do desembargador Ferreira Rodrigues com os acréscimos do desembargador Beretta Silveira. Me parece mais desembargador Vico Manhas. Vai chover, mas não está. Senhor presidente, Ricardo Anaf.
Pois não, desembargador Cardano. Eu acabei relendo tudo e realmente, no voto do doutor Jacó, fala que foi conhecido o mérito. Eu fui ver lá no processo e, como observou o desembargador Cláudio Bueno de Godoy, nesse caso não foi conhecido. Na realidade, ele se reporta a outras decisões. Então, mantendo a minha posição em relação ao artigo 38, como na hipótese não houve apreciação de mérito propriamente dito, porque ele só se reporta a outras, eu estou mudando o meu voto para acompanhar o desembargador Ferreira Rodrigues. Ok, então Vossa Excelência votava com a improcedência, né? Isso. Tá. Voto com a extinção. Com a extinção, ok. Desembargador Vico Manhas. Com o doutor Ferreira Rodrigues. Ferreira Rodrigues. E o desembargador Ademir Benedito. Eu também acompanho o voto do desembargador Ferreira Rodrigues, pela extinção. Senhor presidente, vice-presidente. Pois não. Eu fui olhar o que o desembargador Anaf referiu e realmente haveria uma imprecisão técnica aqui, se a gente julgasse ela improcedente. Realmente, acho que ele tem razão, acho que a situação aqui é a distinção mesmo. Também então, Vossa Excelência... Reformula. Bom, senhor presidente, Renato Sartorelli. Pois não. Eu vou reformular também, dentro dessa imprecisão técnica, eu examinei pelos fundamentos do voto. Então, okay. se não houve exame de mérito, eu vou extinguir o processo também, sem resolução. Ok. Então... Senhor presidente, eu também, Cascone, eu também vou reconsiderar meu voto. Diante do que foi colocado, eu vou pela extinção também. Isso me parece, diante das colocações agora do doutor Ricardo Anaf, é o que é oportuno. Ok. Então, nós temos 21 votos pela extinção, nos termos do voto do desembargador Fernando Ferreira Rodrigues, 2 votos pela improcedência, nos termos do voto do desembargador Jacó, e 2 votos pelo não conhecimento. Então, por maioria dos votos, declararam extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto do desembargador Fernando Rodrigues, que fica o relator, e declaram o desembargador Jacó valente e o desembargador Malheiros. Está correto? Então, esse é o resultado que se proclama. Agora, no próximo, iremos ao 16 ou continuamos nos demais? O 14 ainda. Senhor presidente. Temos 11, 12, 14 e 15. E o senhor 16... presidente Ferreira Rodrigues. Pois não, eu sugeriria, se estiverem todos de acordo, que passemos ao 11. Tá bom. Depois ao 14. Então vamos para o 11. Também é uma reclamação de presidente Venceslau. Relator é o desembargador Carlos Bueno, com voto 52747, que não conhecia da reclamação. E pediram vista ao desembargador Luiz Soares de Mello e Ferreira Rodrigues e Ferraz de Arruda. Então, inicialmente, o desembargador Luiz Soares de Mello tem a palavra. Senhor presidente, aqui como eu tinha adiantado, primeiro meus cumprimentos novamente ao desembargador Jacó pela menção que ele fez a esses meus votos que tinham algum aspecto diferente. Acho que todos receberam, todos leram, e eu aqui é um voto mais ou menos longo, eu não vou lê-lo por inteiro, mas eu estou... É verdade que eu tenho que dizer o seguinte, primeiro. Eu pensava assim na inconstitucionalidade, eu discuti até com o desembargador Márcio Bartoli, por telefone, ele há de lembrar isso, quando eu conversei com ele, eu tinha uma tendência de acompanhar aquela questão da inconstitucionalidade e prejudicar todo o exame subsequente. Mas eu preferi ir atrás, exatamente, salvo engano, de alguma parcela ou de algum, salvo engano, do primeiro voto que o desembargador Jacó deu, que era não conhecimento. Não me lembro, se ele puder me ajudar, se era esse mesmo a primeira questão dele,
dele, e eu, em seguida, fiz e acrescentei alguns elementos aqui na resolução que citada até pelo desembargador, isso mesmo, citada pelo desembargador Ricardo Anaf, na resolução 759 de 2016 do órgão especial, e do 589 do regimento interno da turma de uniformização dos sistemas de juizados especiais, que tem o artigo 2º dessa resolução, e foi nessa linha, senhor presidente. Então, eu estou achando aqui que é caso realmente de não conhecimento desta reclamação e da sequência, e na sequência das outras também. E o meu voto segue essa mesma linha. É por aí, senhor presidente, o meu voto. Ok, eu só indagaria, e vejam o que é melhor, se aquela decisão do último caso do desembargador Ferreira Rodrigues distinguir simplesmente, não abrange esses outros 4, 11, 12, 14 e 15, ou não? Vamos votar... A meu ver, senhor presidente, com toda a vênia, a meu ver, abrange, é possível julgar todos esses. Agora, teoricamente, sim. Neste caso, senhor presidente, eu tenho aqui, eu estou acompanhando o desembargador Bueno, mas eu anotei aqui que ele julga extinta a presente reclamação. Ele vai na mesma linha. Na linha do voto de Vossa Excelência. De extinção, e eu estou dizendo aqui, acompanho o eminente relator, julgando extinta a presente reclamação por falta de interesse processual, com fundamento... Não é assim, não é assim, ele não conhece. Senhor presidente. Então, meu voto mesmo, julgando extinta, então eu coloquei aqui. Vamos ouvir originalmente o desembargador Carlos Bueno, depois eu dou a palavra ao desembargador Beretta. Senhor presidente, senhores desembargadores, estão me ouvindo? Ouvindo. E vendo. Eu confesso que por problema meu aqui de impressora, acabei não conseguindo tirar os votos, esses 2 meus votos. Mas eu me lembro que tem aqui um resumo que fiz, pelo que me lembrava. Eu estou realmente não conhecendo a reclamação, pelos motivos que eu digo no voto, mas que eu não tenho aqui para expor aos colegas. Eu peço desculpas por essa situação, apenas acrescentando que, por uma sugestão do desembargador Jacob Valente, eu estou acrescentando no meu voto o pagamento de honorários advocatícios, que são devidos, apesar de gozar a parte de assistência e justiça gratuita. Apesar dessa situação, justiça gratuita, amanhã, por qualquer razão, essa condição venha a ser afastada, prevaleceria, então, a condenação dos honorários advocatícios. É uma sugestão que eu faço. Ou não fixo os honorários em razão da justiça gratuita, ou fixo e suspendendo o pagamento até que uma oportunidade seja devida. Voltando ao principal, em relação ao fundamento do meu voto, peço a máxima vênia para dizer que, mais uma vez, que eu não consigo, aqui na minha casa, ter acesso por problema de impressora, e agora eu não consigo, se eu sair daqui, depois eu não consigo voltar para ver o meu voto na tela, eu confesso que eu não Presidente, eu posso ler a emenda se ele quiser. Eu tenho o voto dele em mãos e posso... Por favor, eu agradeço ao desembargador Luiz Soares. A reclamação... O dispositivo é, com base em tais fundamentos, não se conhece da reclamação, condenando o autor a pagar as custas e despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência, fixados em R$2.000, na forma normativa 85, parágrafo 8º. Agora, a emenda diz o seguinte: ação voltada contra acordo proferido pela primeira turma civil e criminal do Colégio Recursal de Presidente Venceslau. Pretensão de reformar o acordo reclamado, via inadequada, a impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Reformar o acordo representaria verdadeira usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, exatamente. Reclamação não conhecida, quer dizer, essa é a lógica. Condenação do autor a pagar as despesas processuais honorária, observar a concessão do benefício. Ok. Desembargador Beretta. Pois não, senhor presidente. Aqui, como Vossa Excelência disse agora há pouco, essas reclamações, essa atual, tirando a 16,
nós poderíamos ir pela solução proposta pelo desembargador Ferreira Rodrigues, que, na verdade, abrange e abarca a questão do não conhecimento. E até ficaria mais técnico, com a devida vênia, porque se nós entendemos que a reclamação é ação, não fica próprio o termo não conhecer de ação. Seria, sim, extinção da ação por falta dos pressupostos tais e quais. Então, a solução proposta pelo desembargador Ferreira Rodrigues, me parece, deixando o 16 de lado, que vamos enfrentar a constitucionalidade ou não. As demais poderiam ter essa solução, porque no voto de Sua Excelência fica bem claro que cabe à turma de uniformização e não ao órgão especial, e isso satisfaz, pelo menos no meu entendimento, e de outros tantos. E o dispositivo de extinção por carência é o termo mais técnico para ser usado em caso de ação de reclamação. Então, me parece que nós poderíamos deixar de lado essa questão de não conhecer e passarmos a adotar a extinção por carência, como propõe o eminente desembargador Ferreira Rodrigues. Perfeito. Desembargador Anaf. Eu falei exatamente isso no início da primeira discussão. Não existe mais o não conhecimento. O não conhecimento é quando era incidental com base na lei extraordinária. Hoje, no Código de Processo Civil, a reclamação determina, inclusive, a citação. Daí porque foi estabelecido na justiça do STJ, inclusive, que existem honorários advocatícios. Por quê? Porque virou ação. É uma ação incidental e não um incidente do processo mais. Então, o voto do desembargador Carlos Bueno, ele teria só que adequar o não conhecimento para julgar extinto o processo sem fundamento, sem apresentação de méritos. Mas, com todas as vênias, me parece que o voto do desembargador Ferreira Rodrigues está mais completo. E talvez por uma questão profilática em relação à decisão, eu acho que o voto dele deveria prevalecer, por essa razão. Senhor presidente, Luiz Soares. Senhor presidente, por favor, Ferreira Rodrigues, só um esclarecimento. Eu, de início, falei que o doutor Bueno teria julgado extinto o processo. Foi o que me pareceu, eu até anotei aqui, voto convergente. O doutor Soares de Mello me disse que ele não conheceu. Eu estou vendo agora que ele não conheceu mesmo, me desculpem. Eu não sei de onde tirei que ele julgou extinto, eu me enganei. Mas eu estou mantendo o meu entendimento anterior. Eu aqui também estou julgando extinto o processo. Não é caso de não conhecimento, com todo o respeito. Senhor presidente, Soares de Mello. Apenas se houver uma convergência nesse sentido que o desembargador Ricardo Anaf coloca, e Vossa Excelência e desembargador Ferreira Rodrigues também, evidentemente que eu adaptaria a minha finalização para a extinção, não tem problema. Se houver essa convergência pela maioria, pelo menos, do ato especial, nós poderíamos achar esse caminho, pelo menos, para tirar essas questões que nos atrapalham todas as sessões, né, presidente? Eu não teria problema nenhum em adaptar para a extinção. Senhor presidente, Carlos Bueno. Desembargador Bueno. Vossa Excelência está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu adiro integralmente aos fundamentos deduzidos pelos eminentes colegas e faço a adaptação do meu voto na esteira do que me parece mencionou o desembargador Anaf. Eu concluo o voto pela extinção do processo após os fundamentos relacionados que já estão no voto, segundo leu generosamente o desembargador Luiz Soares. Eu me adiro a essa posição, presidente, transformando o meu voto de acordo com o voto do desembargador Ferreira Rodrigues. Na essência, seria a mesma coisa. A proposta que eu faria, então, se todos estiverem de acordo, inclusive para unificar o entendimento do órgão especial, seria no sentido da extinção do processo sem resolução de mérito e nos termos do voto do desembargador Ferreira Rodrigues, que, se tiver de acordo, fica relator em todos esses 4 casos. Então, todos de acordo? De acordo. De acordo, então, presidente. No número 11, no número 12, no número 14 e no número 15,
por votação unânime, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, relator designado desembargador Ferreira Rodrigues. Vossa Excelência repetiria só os números de pauta, senhor presidente? Pois não. Com meu perdão. Pois não. É o número 11, número 12, número 14 e número 15. Esses todos estão extintos sem resolução. Por votação. Pois não. Quem fala? Márcio Bartoli. Desembargador Márcio. Presidente, dá licença, no 14 e no 15, eu vou ressalvar minha posição a respeito da declaração incidental da inconstitucionalidade. Pode ser, olha, 14, 15 e 16, porque todos já conhecem o teor do meu voto, não precisa ficar repetindo aqui. Ok, então, tá ótimo. Nos três, a minha solução é a mesma. Tá. Então, só para a anotação, no número 14, no número 15 e no número 16, por votação majoritária, julgar extinto o processo sem apreciação do mérito, não é? Vencido o desembargador Márcio Bartoli, que declara nos três, 14, 15 e 16. Ok? Isso. E no 11 e 12 é unanimidade, por unanimidade, julgar o extinto processo sem resolução do mérito. Ok? Está perfeito, de minha parte, perfeito. Senhor presidente, eu declaro o voto no 11, 12 e 15, por favor. Declaração de voto do desembargador Luiz Soares de Mello, 11, 12 e 15. 15, por favor. Senhor presidente, eu declaro o voto nos números 11 e 15. Desembargador Carlos Bueno, declara no 11 e 15. Mais alguém? Senhor presidente, pois desculpe repetir a intervenção aqui. Eu me perdi um pouco aqui. Eu fiquei relator, então, no 11... Em todos. No 11, no 12, 11, 12, 14 e 15. 14 e 15. Isso. 16 não, né? O 16, o desembargador Márcio Bartoli já antecipou o voto dele, e eu não sei se podemos dar solução da mesma forma aqui. Acho que sim, presidente. Acho que sim. Então, tá bom. Evaristo Santos, a divergência no 16. Eu concordo com a proposta que o doutor Ferreira Rodrigues continue, como seja o relator no 16, exatamente porque eu não avancei na questão da extinção. Eu fiquei só no problema da inconstitucionalidade. Perfeito. E faria declaração de voto nesse sentido oportunamente. Então, se o doutor Ferreira Rodrigues concordar, ele também fica como relator no 16. Estou de acordo. Vossa Excelência ganhou um prêmio hoje, desembargador Ferreira Rodrigues. Já estão prontos os votos. Se eu fosse Vossa Excelência, eu exigiria que pagassem uma prenda para Vossa Excelência. Acabou com o problemão do órgão. Acho que, diante disso, vou pedir para sair mais cedo. Isso aí é ir para casa. E o pedido de Vossa Excelência é ordem. Nós terminamos por aqui. Esse é o último 16, é o último caso julgado. Os demais estão todos já solucionados. Eu queria dizer primeiro que este primeiro julgamento foi um sucesso, não é? Todos. Parabéns, presidente. Parabéns a todos nós. Foi um sucesso. Todos se dedicaram, todos comprometidos, todos atentos, todos preocupados em que nós pudéssemos fazer uma sessão muito objetiva e muito célere e, ao mesmo tempo, muito séria, no sentido de discutirmos todas as questões que mereçam uma discussão mais profunda. Então, eu queria fazer esse registro. Para a próxima sessão, que será no dia... Pois não. Só me permite... Lógico. Só um adendo dizendo o seguinte, eu queria aproveitar o Cláudio, que está presente, para mandar um grande abraço para o pai dele, o Canelas, que é uma pessoa, sempre foi muito gentil, uma pessoa muito afável no trato, de modo que eu gostaria de aproveitar a presença do Cláudio para que transmitisse ao Canelas
diga para ele que foi Augusto Arruda, porque senão o Ferraz Arruda, não sei se ele vai se lembrar. Augusto, Tá Augusto, obrigado, e ele vai adorar, viu? Ele adora quando, de fato, o pessoal se lembra. Ele vai ficar muito feliz. Muito obrigado. Presidente, Renato Sartorelli, só uma questão, por favor. Só a questão do eleitoral, se pudesse explicitar melhor a questão do eleitoral, se nós vamos fazer porque será semana que vem, me parece, né? Na próxima sessão, pela parte da manhã, será eletrônica a eleição? Exato, o ofício... Desculpa. Desculpa. O ofício vai ser submetido amanhã ao Conselho Superior da Magistratura. O Conselho, então, vai deliberar e vai encaminhar para a eleição. A sugestão que eu faria seria no sentido de que nós fizéssemos uma eleição eletrônica, tal como estamos acostumados a fazer para os cargos de direção e cúpula em escola do tribunal. Faríamos das 8 ao meio-dia esta eleição e, na sessão, às 13h30, nós proclamaríamos o resultado, se todos estiverem de acordo. Eu só vou checar com a doutora Rosana Barreira se será dia 13 ou será dia 20, só para ver se nós teremos tempo para isso. Se todos estiverem de acordo. Ainda não será nessa sessão, não, porque nós temos que falar com a TI. O senhor lembra que eu comentei isso ontem? Então, nós precisamos ver a viabilidade técnica disso ainda. Então, provavelmente, dia 20, provavelmente. Vamos cessar e declarar encerrada a sessão. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo trabalho, obrigado pela dedicação de todos aí. E, principalmente, os nossos secretários, nossos servidores, os juízes que viabilizaram tudo isso. E, certamente, a cada dia vai ser mais profícuo o nosso trabalho aqui. Obrigado. Obrigado. Então é isso. Boa tarde, felicidades. Nos vemos até a semana que vem. Abração, Geraldo. Boa semana a todos. Um abraço a todos. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Boa semana a todo mundo. Boa semana. Boa semana. Grande abraço a todos. Obrigado aí.